Querido Pascal, quinta-feira santa. Na última ceia, Jesus se ajoelhou e foi lavar os pés dos apóstolos como sinal de humildade e como exemplo para todos nós. São Pedro disse a Jesus: Senhor, não lave os meus pés, mas disse Jesus que era preciso, uma vez que tomaria parte na sua obra. Nesta mesma noite, Jesus nos deu dois grandes dons: a Eucaristia e o sacerdócio. Tomou o pão e o vinho e instituiu o sacramento do seu corpo e sangue entregues na cruz para a salvação do mundo e, no fim, mandou que se fizesse em sua memória. A partir daí, deu-nos o sacerdócio, uma vez que os apóstolos receberam do Senhor o poder de mudar pão e vinho em corpo e sangue do Senhor. Ao sair desta derradeira ceia, Jesus foi ao Horto das Oliveiras, visto que sabia que era chegada a sua hora. Nos recorda a ceia do Senhor, quando ele prediz sua paixão e morte, despede-se dos apóstolos na última ceia. Nesse dia, Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. Na celebração, o sacerdote lava os pés de 12 pessoas convidadas na tradicional cerimônia chamada de Missa do Lava-Pés, recordando o gesto de Jesus em lavar os pés de seus discípulos e dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, significando que devemos servir uns aos outros com total humildade, gratuidade e amor. Ao final da missa, se faz a transladação do Santíssimo Sacramento e em seguida a adoração. Sexta-feira Santa, a sexta-feira da Paixão, marca o dia da crucifixão de Cristo. Os judeus queriam matar Jesus porque não acreditavam no que dizia: eu sou filho de Deus. Por isto, procuravam um meio de matá-lo. Armaram para Jesus uma cilada e alegavam que ele queria ser rei no lugar de César, o que não era verdade. Levado a julgamento, os doutores da lei fizeram com que alguns do povo pedissem a morte de Jesus e a liberdade para um homem chamado Barrabás. Pôncio Pilatos, reconhecendo que Jesus não tinha pecado, lavou suas mãos, mas fez aquilo que o povo lhe pedia. Soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus. Jesus recebeu uma coroa de espinho, várias chicotadas e teve que levar sua cruz até o Calvário, onde foi crucificado. No momento da morte de Jesus, um soldado que estava próximo à cruz reconheceu que ele era verdadeiramente filho de Deus. A cruz era a pior condenação que uma pessoa poderia receber. Ela era sinal de maldição, ou seja, quem passasse por ela deveria ser esquecido pelo povo. Mas com Jesus não aconteceu assim. Ao contrário, mais tarde, quando os apóstolos foram chamados ao grande conselho de Israel e impedidos de falar no nome de Jesus, um homem chamado Gamaliel, diante de todos, disse: se o projeto desses homens provém de homens, por si mesmo ele se destruirá. Mas se provier de Deus, não poderemos desfazê-lo. Acaso queremos entrar em luta com o próprio Deus? Atos dos Apóstolos 5, 35 a 39. Neste dia, a Igreja recomenda jejum e abstinência total de carne e acompanha em silêncio os passos de Jesus em seu sofrimento e condenação até sua energia total com a morte na cruz. Não se celebra a missa ou qualquer sacramento e comunga-se as hóstias consagradas na Quinta-feira Santa. A celebração central desse dia é a das 15 horas, em que, segundo a tradição, Jesus morreu e que se divide em 4 partes: liturgia da palavra, oração universal, adoração do Senhor na cruz e a comunhão. É dia total de silêncio e reflexão. Sábado Santo, durante a manhã, temos o luto. E a Vigília Pascal é o dia mais importante para o ano litúrgico, como diz São Paulo: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé.
É o dia em que comemoramos a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte e o pecado. Páscoa, passagem da morte à vida. E celebramos a vigília pascal, a vida quer a vida e não a morte. A vida quer a vida e não a morte. A ressurreição de Jesus é o milagre do começo da vida. Vida nova a partir da morte. O círio pascal, aceso com um fogo novo, luz que surge das trevas, representa Cristo, ressuscitado, vitorioso sobre a morte e Senhor da história. Luz que ilumina o mundo. Na vela estão gravadas as letras gregas Alfa e Ômega, que querem dizer Deus é o princípio e o fim de tudo. É o dia em que as mulheres foram ao túmulo e encontraram vazio, porque Cristo não estava lá. Ressuscitou, nos diz Marcos 16, 1-8. A morte não tem força sobre Jesus. A vitória de Jesus é nossa também. Como ele diz, aquele que crê em mim viverá para sempre, e eu sou a ressurreição e a vida. Domingo de Páscoa do Senhor. Aqui estamos diante do fato mais importante da história da humanidade. Páscoa significa passagem. No Antigo Testamento, a passagem da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Passagem do Mar Vermelho. No Novo, passagem do pecado à graça. Passagem da morte à vida. No Antigo, a Páscoa foi a fuga. Lá se usava o cordeiro, matava-se o animal e o sangue daquele era sinal do perdão. Na nova e eterna aliança e em todo ano na Páscoa definitiva e é apresentada como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Filho de Deus. E tal sacrifício, dado na cruz, por seu sangue derramado por causa dos nossos pecados, nos dá o perdão. Sacrifício novo e eterno. Ele não precisa morrer de novo. Morreu de uma vez por todas. E na celebração da Santa Missa, recordamos o mistério do sacrifício de Jesus, como ele mesmo mandou fazer isto em memória de mim. A nova Páscoa é muito maior que a do Antigo Testamento, haja vista que quem morreu para a nossa salvação foi o próprio Filho de Deus e o nosso irmão maior, Jesus Cristo, nosso Senhor. Páscoa é tempo de alegria e reflexão, de esperança. Quem festeja a Páscoa deve se comprometer com a vida daqueles que estão sofrendo humilhações, miséria, fome, injustiça, violências. Cada cristão precisa e deve trabalhar para que possa levar uma vida digna da ressurreição de Jesus, como verdadeiros promotores e promotoras da vida, da paz, da solidariedade, da justiça, do amor de Cristo, que sabe ser maior no menor e se faz pequeno para a grandeza da graça, lavando os pés uns dos outros. A Páscoa de Cristo é sua passagem da morte na cruz para a ressurreição. É a sua vitória plena e definitiva sobre a morte e todos os males. Desse modo, a ressurreição de Jesus mudou totalmente a história da humanidade e de cada ser humano. A Páscoa é o mistério unificador de toda a nossa fé cristã, sendo assim a festa principal da Igreja. Jesus ressuscitou, vive em nosso meio. Páscoa é a festa do valor da vida e da vida plena, na paz, na justiça, na solidariedade e real fraternidade, como verdadeiros peregrinos por causa da construção do reino de Deus. Que possamos, no domingo da ressurreição, dizer: Aleluia, o Senhor ressuscitou em minha vida, em nossas vidas.